Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo maêutico, de Sócrates, o filósofo, e as modalidades terapêuticas que nós temos hoje, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link com o livro que eu vou utilizar. Mas antes de falar propriamente sobre a maêutica socrática, eu gostaria de fazer uma pequena digressão biográfica para vocês entenderem um pouquinho o contexto, tá, do assunto. Bom, Sócrates em si, ele não deixa nada escrito, né? Assim como Jesus Cristo, ele não é um autor de livros, tá? Ele simplesmente inquiria as pessoas na praça e foi o seu discípulo, Platão, que é responsável por aproximadamente 90% das informações que nós temos a respeito da pessoa de Sócrates, né? Algumas coisas nós achamos em Xenofonte, mas os livros, as informações sobre Sócrates são extremamente escassas ali. E também temos comédias, né, de Aristófanes, por exemplo, que vai falar sobre Sócrates, no sentido cômico, e nós temos escrito muito tempo depois a história dos filósofos de Diógenes Laercio. Então, digamos assim, que informações, fontes primárias sobre a vida de Sócrates, quem nós temos mais informações é Platão, tá? Então, Platão usa também Sócrates no sentido de máscara literária, tá? Então, parte, assim, academicamente, a maior parte das pessoas, quando elas vão estudar filosofia, história da filosofia, e quando elas chegam em Platão, vai acontecer assim. A maioria dos autores vão dizer assim, você tem as obras da juventude de Platão, você tem as obras do meio da vida de Platão e você tem as obras do final da vida de Platão. Então, o que acontece é, à medida que as obras em geral são definidas como as obras da vida madura de Platão, o Sócrates ele vai passando a simplesmente falar das doutrinas filosóficas do próprio Platão. Mais nos diálogos do início da carreira, que são chamados muitas das vezes de diálogos aporéticos, é que nós estaremos então mais próximos daquilo que foi o Sócrates real, o Sócrates biográfico. Tá? Então, à medida que vai se desenvolvendo, Platão vai usando Sócrates mesmo para falar sobre a sua filosofia e não é mais Sócrates. Tá? Inclusive, alguns vão dizer que as preocupações mesmo do Sócrates histórico era com questões de éticas ligadas à moral, enfim, que o que partisse disso, que ultrapassasse disso, né, sobre as doutrinas platônicas da ideia, né, sobre a cidade, que seriam ideias propriamente de Platão. Enfim, então, tem outros aspectos interessantes, que são o seguinte. De Platão, contrariamente a Aristóteles, chegou a nós todos os diálogos. Inclusive há discussões sobre há diálogos em excesso. Há diálogos que chegaram que são há discussões se esses diálogos realmente são diálogos escritos por Platão. Tá? Existe uma determinada quantidade, que são aproximadamente 26 diálogos, que são ditos de Platão, e aproximadamente 10 diálogos à discussão se não são diálogos platônicos, se são ou não diálogos platônicos. Né? Ah, bom, e a minha ponderação, se vocês derem uma olhadinha aqui no canal, existe uma série de vídeos que eu fiz sobre a filosofia e psicanálise. Tá? Eu sempre advoguei que o processo psicológico, o processo terapêutico, ele tem raízes muito mais profundas que a modernidade, né? E para mim, o divisor de águas no processo, nessa criação do processo de análise mental do ser humano, está justamente
nos diálogos platônicos e uma série de teorias que Platão vai apontando nos seus diálogos, como o Mênon, a teoria da anamnese, mas a própria dialética dos seus diálogos, desde se nós pegarmos basicamente o Eutífron, nós vamos ver ali Sócrates analisando as crenças de Eutífron. O historiador da filosofia, o Giovanni Reale, vai dizer no seu volume de História da Filosofia que conversar com Sócrates era fazer o exame da sua alma e que a própria vida não analisada não merecia ser vivida. Então nós vemos uma série de apontamentos, é claro, que estão contidas em toda a obra platônica, que vai apontar para questões psicológicas, né? Estão sempre analisando a questão moral. E o próprio Platão, como educador da sociedade, tem até livros sobre isso, do Julius Stenzel, se chama Platão o Educador. Nós temos a Paideia, que é um livro de 1.400 páginas, tratando desse processo educacional. Então, Platão vai falar sobre muitas coisas, sobre música, sobre criação de filhos, sobre uma série de questões psicológicas, como eu disse, como nós conhecemos as coisas, e aqui o diálogo que eu vou utilizar hoje é justamente um dos que tratam sobre a epistemologia platônica, mas o que me parece é que as pessoas meio que se esqueceram desses conhecimentos que estavam há tanto tempo aí disponíveis, né? E acabaram desenvolvendo, achando que desenvolveram coisas que já estavam ali na filosofia antiga, tá? Então, uma das ferramentas que Sócrates utilizava no seu processo de análise, digamos assim, nos seus diálogos, era justamente o processo maiêutico, tá? Chamada de maiêutica, que vocês vão encontrar os historiadores da filosofia a maiêutica socrática. E o texto fundador ou explicitador daquilo que é a maiêutica socrática está no diálogo Teeteto, tá? Lembrando o seguinte, que é esse diálogo aqui que eu tenho, uma das versões que eu tenho em língua portuguesa é da editora da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, tá? Mas então, esse para mim é o texto, digamos, fundador, no sentido que ele explicita como Sócrates usava o diálogo filosófico como processo maiêutico para fazer parir as ideias daquelas pessoas que estavam ali defrontando tanto com a sua pessoa e com os seus posicionamentos, né? Então mostra a capacidade de Sócrates de fazer emergir conteúdos que a própria psicanálise modernamente a partir do século XIX vai falar sobre os conteúdos do inconsciente, né? Freud vai usar uma analogia que ele fala de desenterrar os conteúdos como um arqueólogo. Sócrates usa uma imagem muito mais profunda, que é a imagem da parteira, tá? Que é justamente, ele vai falar que ele não introduz ideias, que ele faz parir ideias que as pessoas já têm. A partir desse parir, dessa ideia parida, ele faz a função também como uma parteira de analisar aquela ideia e saber se ela é uma ideia boa ou ruim. Então aqui nós temos não só, como eu disse, a obra de Platão é extensa, e nós vamos ver apontamentos de cunho psicológico sobre o que é justiça, o que é o bem, etc. E uma série de diálogos relacionados, como eu disse, à epistemologia, o próprio Teeteto, Crático, o sofista, enfim. Mas eu acho que esse aqui é o texto que explicita bem como a filosofia estava muito à frente do que se tem hoje entendido como processo terapêutico. E claro, isso aqui foi aprofundado de forma enorme por filósofos como Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, tá? Na análise e no deslindar
da alma humana, tá? Platão tem muito isso, o próprio Aristóteles na sua Ética, Nicômaco, mas eu vejo como o pai disso tudo sendo Sócrates barra Platão, tá? Esse texto aqui, então, está no diálogo Teeteto, tá? No item 150C. Sócrates vai dizer assim para Teeteto: a minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulher, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém, a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Nesse particular, sou igualzinho às parteiras, estéril em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade, a censura que muitos me assacam, de só interrogar os outros, sem nunca apresentar opinião pessoal. Olha como isso é extremamente próximo ao processo terapêutico, né? Sobre nenhum assunto, por carecer justamente de sabedoria. E a razão é a seguinte: a divindade me incita a partejar os outros, porém me impede de conceber. Lembrando que na Grécia, aqui nesse período, as parteiras ou eram virgens, ou eram mulheres estéreis, ou mulheres que já não podiam ter filhos, que era o caso da mãe de Sócrates. Porém, me impede de conceber. Por isso mesmo, não sou sábio. Não havendo um só pensamento que eu possa apresentar como tendo sido invenção de minha alma e por ela dado à luz. Porém, os que tratam comigo, suposto de alguns no começo, pareçam de todo ignorantes. Com a continuação da nossa convivência, quantos a divindade favorece em progredirem admiravelmente, tanto no seu propósito de julgamento como no de estranhos. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo, servindo nisso tudo eu, a divindade, como parteira. E a prova é a seguinte: muitos desconhecedores desse fato e que tudo atribuem a si próprios, ou por me desprezarem, ou por injunções de terceiros, afastam-se de mim cedo demais. O resultado é que alguns expelirem antes do tempo, em virtude das más companhias, os germes por mim semeados, e estragaram outros por falta de alimentação adequada. Os que eu ajudara a pôr no mundo por darem mais importância aos produtos falsos e enganosos do que aos verdadeiros, com que acabam por parecerem ignorantes aos seus próprios olhos e aos de estranhos. Foi o que aconteceu com Aristides, filho de Lisímaco, e outros mais, quando voltam a implorar instantemente minha companhia, com demonstrações de arrependimento, em alguns casos, meu demônio familiar me proíbe de reatar relações. Aqui, demônio não no sentido cristão, tá, gente? Demônio no sentido do daimon socrático. Vocês podem pesquisar sobre isso aí na internet. Noutros, o permite, voltando estes então a progredir como antes. Nesse ponto, os que convivem comigo se parecem com parturientes. Sofrem dores lancinantes. Sofrem por quê? Porque estão tendo as suas ideias analisadas. E andam dia e noite desorientados num trabalho muito mais penoso do que deles. Essas dores é que a minha arte sabe despertar ou acalmar. É o que se dá com todos, toda a vida, Teeteto. Os que não me parecem fecundos, quando eu chego à conclusão de que não necessitam de mim, com a maior boa vontade, assumo o papel de casamenteiro. E, graças a Deus, sempre os tenho aproximado de quem lhes possa ser de mais utilidade. Muitos desses já encaminhei para pródigo e outros mais para varões sábios e inspirados. Se te expus tudo isso, meu caro Teeteto, com tantas minúcias, foi suspeitar que algo em tua alma está por vir à luz, como tu mesmo desconfias. Entrega-te, pois, a mim,
como filho de uma parteira que também é parteiro, e quando eu te formular alguma questão, procura responder a ela do melhor modo possível. E se no exame de alguma coisa que dissestes, depois de eu verificar, não se trata de um produto legítimo, mas de algum fantasma sem consistência, de logo arrancarei e jogarei fora. Não te aborreças como fazem as mulheres com seu primeiro filho. Alguns, meu caro, a tal extremo se zangam comigo, que chegaram a morder-me por haver livrado de um que outro pensamento extravagante. Não compreendiam que eu só fazia aquilo por bondade. Estão longe de mim, estão longe de admitir que de jeito nenhum os deuses podem querer mal aos homens e que eu, do meu lado, nada faço por malquerença, pois não me é permitido em absoluto pactuar com mentira, nem ocultar a verdade. Então, semelhante a um terapeuta, o que Sócrates faz é justamente como ele está dizendo. As pessoas se aproximavam dele, ele começava a analisar as ideias. Por isso que uma das premissas do Sócrates era o não saber socrático. Não quer dizer que ele não sabia nada. O próprio historiador da filosofia Giovanni Reale vai dizer o seguinte, que ele não sabia nada comparado aos deuses, mas que ele possuía essa capacidade como uma parteira de analisar se o filho daquela pessoa, ou seja, se a ideia que aquela pessoa estava para parir ou tinha parido, era boa ou ruim. E aqui tem uma nota de rodapé interessante no Alfred Edward Taylor, no Platão, O Homem e Sua Obra, que ele vai falar que não pensem que isso aqui é um retrato no sentido de que a sociedade da Grécia naquele momento incentivava o aborto. Não é isso, Sócrates está dizendo. Metaforicamente, essa sua capacidade, ou seja, de levar as pessoas à autorreflexão. E aí pode parecer uma coisa de autoajuda, como as pessoas hoje tratam a filosofia, como se a filosofia fosse meramente autoajuda. A filosofia, quem está preocupado com a filosofia tem que estar disposto a pagar um preço muito alto, porque hoje a filosofia foi transformada em autoajuda, mas a filosofia para Sócrates custou, a fundação da filosofia para Sócrates custou a sua própria vida. Mas hoje, 2420 anos aproximadamente após a morte de Sócrates, nós vemos os frutos, né, da filosofia platônica socrática no Ocidente. E aí, como eu disse, nós vemos claramente aqui o processo terapêutico, digamos assim, de Sócrates, tá? E aqui no fim do Teeteto, eles não vão chegar a conclusão nenhuma. Eles chegam a algumas conclusões, mas não chegam a descobrir o que é o conhecimento. Vão ter três teses principais aqui acerca do conhecimento. O conhecimento é sensação, o conhecimento é sensação mais a opinião verdadeira, o conhecimento é a sensação, a opinião verdadeira, mais a sua razão. Ele vai chegar, Sócrates vai fazer toda a análise desse argumento que apresenta em certo momento Teeteto, mas também participa Teodoro do diálogo, e o próprio Sócrates faz uma apologia do Protágoras quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas e refuta esse relativismo. Enfim, Sócrates, o diálogo platônico tem todo esse, é um dos potenciais, né? O Alfred North Whitehead vai dizer que a filosofia europeia não passa de notas de rodapé a Platão, porque em germe aqui nós temos praticamente todos os assuntos importantes que são discutidos até hoje já estavam debatidos na obra de Platão. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui essa explicação um pouco mais profunda da relação do processo terapêutico com a maiêutica socrática ou vice-versa, né? Claro, a maiêutica socrática precedendo o processo terapêutico que se tem hoje em dia. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.